Como você enxerga o seu dinheiro? O que ele significa para você? Você pode até não saber disso, mas a sua relação com o seu dinheiro passa muito pela forma como você o enxerga. E você provavelmente não sabia disso. Mas para sua sorte é justamente sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bora lá! Fala aí, meus queridos, se você não me conhece, meu nome é Cadu Santos, esse aqui é o canal Cadu Finanças, e se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo aqui no nosso canal para você ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos por aqui, e claro, deixa logo aqui o seu like, porque eu tenho certeza absoluta que nós vamos te trazer muito conhecimento bacana nesse vídeo. Aproveita e me segue lá no Instagram também, porque por lá eu posto bastante conteúdo de alta qualidade para te ajudar a ter uma vida financeira muito mais organizada todos os dias. Então, me segue por lá também. Mas, sem mais delongas, bora logo pro que interessa. Você já ouviu falar no conceito de crenças financeiras? Calma, eu não sou coach. Eu sei que o conceito dessa palavra ele está muito deturpado, principalmente com o advento das redes sociais, mas crenças financeiras nada mais é do que a forma como você enxerga o seu dinheiro, o valor que você atribui a ele. E esse valor ele pode ser positivo ou negativo, como por exemplo, as pessoas que acreditam que dinheiro não traz felicidade. Esse é um valor negativo que essas pessoas atribuem ao seu dinheiro e certamente essas pessoas, muito provavelmente ao longo da sua vida, não vão querer ter uma relação muito boa com ele, vão querer se afastar cada vez mais, por exemplo, de uma riqueza ou da vida de uma pessoa milionária. Mas se afastar do dinheiro não necessariamente significa dizer que você tem uma relação legal com ele. E eu não estou dizendo aqui que você precisa ser uma pessoa milionária, mas preciso dizer para você que se você não quiser ter uma boa relação com o seu dinheiro, muito provavelmente você vai enfrentar problemas financeiros ao longo da sua vida. E isso não é legal. Então, as crenças financeiras nada mais são do que as verdades absolutas que nós construímos ao longo da nossa vida com relação às finanças. São aqueles conceitos que nós enraizamos internamente e que nós tomamos como verdade e que ditam cada uma das decisões que nós vamos tomando ao longo da nossa vida. Só que geralmente essas decisões são tomadas de forma inconsciente. Ou seja, nós não pensamos muito na hora de tomar a decisão. Ela é tomada pelo nosso piloto automático, ou seja, pelo nosso inconsciente. E essas crenças começam a ser instauradas na nossa vida lá na nossa infância, nos anos iniciais, pelas pessoas que nos criaram, como os nossos pais, por exemplo. Se você é pai ou mãe, você vai me entender. Se você diz para o seu filho que Papai Noel existe, que Coelhinho da Páscoa existe e que se ele não se comportar ou não se alimentar direito, o bicho-papão vai pegá-lo, o seu filho vai acreditar nisso. E se você acredita em Papai Noel, é muito provavelmente porque os seus pais ou as pessoas que te criaram te instauraram essa crença de que Papai Noel existe. Mas da mesma forma que ele pode acreditar que essas coisas existem, ele pode acreditar também que, por exemplo, dinheiro não traz felicidade, se essa frase for repetida algumas vezes durante a sua infância. Ou que dinheiro traz brigas para o casal, se ele crescer num ambiente muito conturbado por conta das finanças. Ele também pode acreditar que pobre só consegue adquirir algo se for se endividando, de que quanto mais dinheiro ele tiver, mais felicidade ele terá, e que também o dinheiro traz pessoas muito interesseiras para a sua vida. Tudo isso, se a criança ouvir durante a sua infância, ela vai começar a acreditar. E se essas crenças não forem quebradas ao longo da sua vida, como por exemplo acontece com a crença do Papai Noel e do Coelhinho da Páscoa, elas vão enraizar isso internamente cada vez mais e tomar como verdade. Dessa forma, se essas crianças elas acreditarem que dinheiro realmente não traz felicidade, você acredita que essa pessoa ela vai querer ao longo da sua vida acumular dinheiro? Porque pensa comigo, se eu acho que uma coisa me prejudica, eu tendo a me afastar dela, que é o que acontece, por exemplo, com as drogas. Por que eu, Cadu, não consumo nenhum tipo de droga? Porque ao longo da minha vida, os meus pais sempre me disseram que droga não é uma coisa legal, não traz consequências bacanas para a minha vida. Então, todas as vezes ao longo da minha vida que eu tive oportunidade de experimentar, eu disse não. E olha que eu tive inúmeras oportunidades. E em todas elas, eu neguei. Agora, se eu acreditasse que dinheiro não traz felicidade e que quanto mais dinheiro eu tivesse, mais infeliz eu seria, todas as oportunidades que eu tive de ganhar mais dinheiro ao longo da minha vida profissional seriam recusadas. E para exemplificar isso, eu vou te trazer um caso real que aconteceu dentro aqui do nosso planejamento financeiro na CRK. Eu tenho uma cliente, já falei isso algumas vezes, que ela recebeu uma proposta de ser promovida no emprego dela, onde só o salário dela seria em torno de 3 vezes mais do que ela ganhava anteriormente. Essa cliente já tinha recusado uma proposta anterior de progressão salarial e estava pronta para recusar a segunda. Só que em um determinado momento nós estávamos conversando aqui na reunião de planejamento financeiro mensal e ela me disse meio que por cima que ela estava recebendo uma proposta de ser promovida. E quando ela me falou um pouquinho dos detalhes dessa promoção, como por exemplo a progressão salarial, eu falei, nossa, que legal, que massa.
quando que você vai começar nessa nova função? E foi aí que ela me disse, então, Cadu, eu acho que eu vou recusar. E eu perguntei, como assim tu vai recusar? É uma coisa que tu sempre quis ao longo da tua vida e agora chegou o momento. Por que que tu vai dizer não? E ela falou, eu não sei. Aquilo ali me trouxe um estalo. Peraí, tem alguma coisa muito importante acontecendo aqui. Nós começamos a conversar um pouco e quem é nosso cliente aqui na CRK sabe que no começo nós não falamos sobre números, nós falamos sobre comportamento. E para isso, nós verificamos todo o histórico de vida da pessoa, principalmente os seus anos iniciais de vida. Por quê? Porque é justamente lá que estão as respostas para boa parte dos problemas que nós enfrentamos na nossa vida ao longo da fase adulta dela. E durante essa nossa conversa, eu trouxe para ela a reflexão do que nós já havíamos conversado lá no começo do planejamento. Eu pedi para que ela comentasse comigo novamente como que era a relação dos pais dela com relação às finanças lá na infância dela. E ela me falou novamente que os pais dela costumavam a brigar por dinheiro. Ela não era uma pessoa que era pobre nem nada do tipo. Ela era uma pessoa realmente que tinha uma condição bem legal financeiramente na sua infância. Mas os seus pais brigavam muito por dinheiro. E, inconscientemente, ela começou a acreditar que o dinheiro começava a trazer conflitos entre o casal. E ela, ainda na sua infância, disse para si mesma, eu nunca vou brigar com o meu marido por causa de dinheiro. Ou seja, na cabeça dela, ela acreditava que o fato de ela ganhar 3 vezes mais iria fazer com que ela ganhasse mais do que o marido dela, e isso ia fazer com que eles brigassem. Ela não queria brigar com o marido por conta das finanças. E é justamente por conta disso que ela iria recusar a proposta. Depois que ela entendeu isso, ela conversou com o marido dela e aí ela conseguiu aceitar a oportunidade porque ele não via problema nenhum em ela ganhar mais do que ele. Mas, perceba que ela estava pronta para negar e não sabia o motivo. O motivo era o quê? A crença que ela tinha internamente. Então, quando você tem uma crença negativa sobre o dinheiro, significa dizer que na sua fase adulta da vida, você muito provavelmente não vai ter uma boa relação com ele. Porque você tende a evitar olhar para suas finanças ou até mesmo tende a evitar ganhar dinheiro ao longo da sua vida. E isso não vai interferir apenas nas questões financeiras, mas vai interferir também, por exemplo, na sua questão de qualidade de vida. Porque sim, o dinheiro ele não é a fonte mundial da felicidade, nem é isso que eu estou querendo dizer aqui, mas certamente ele te aproxima muito dela. Porque a felicidade ela não está no dinheiro em si, mas sim no que ele pode te proporcionar, nas sensações, nas emoções positivas que ele vai te causando toda vez que, por exemplo, você realiza um sonho, como a sua casa própria, uma viagem ou qualquer outra coisa do tipo. Mas normalmente, para você conseguir atingir esse objetivo, se ele for material principalmente, você vai precisar ter dinheiro. Para ter dinheiro, você precisa ter uma boa relação com ele. Se você realmente acredita que dinheiro não traz felicidade ou que ele traz muita infelicidade para você, você provavelmente não vai conseguir juntar dinheiro ao longo da sua vida. E é justamente aí que está o problema. Perceba que o problema não é o dinheiro em si, mas como você o enxerga. Se você começar a atribuir um valor mais positivo com relação a ele, a sua relação com ele certamente vai mudar. Mas, da mesma forma que você não pode ter uma visão muito negativa com relação a ele, você também não pode ter uma visão extremamente positiva, como aquela crença de que, por exemplo, quanto mais dinheiro eu tiver, mais feliz eu serei. Isso vai fazer com que você seja uma pessoa muito insatisfeita com a sua situação atual, mesmo que você tenha, por exemplo, muito dinheiro na sua conta. Você sempre vai achar que se você tivesse mais dinheiro do que você tem, você estaria mais feliz. E isso também não é muito saudável. Você precisa ter uma vida muito mais equilibrada e uma visão sobre o dinheiro mais equilibrada também. E por que você precisa ter essa visão mais equilibrada com relação ao seu dinheiro? Porque, como eu disse lá no começo do vídeo, as suas crenças moldam as suas decisões. Elas embasam cada decisão que você toma ao longo da sua vida. Principalmente aquelas decisões inconscientes, que você pode até não saber, mas 95% do tempo, pelo menos, você toma decisões inconscientes. Você toma decisões das quais você não precisa pensar para tomá-las. Mas toda decisão que você toma é baseada em alguma coisa. O problema é que, na grande maioria das vezes, você nem sabe o que te levou a tomar aquela decisão. Você simplesmente tomou. E quando você entende as suas crenças, você começa a entender o porquê que você toma determinados tipos de decisões. E é justamente sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo. Eu vou te mostrar na prática como que as suas crenças podem te levar a ter uma vida financeira muito boa no futuro ou muito ruim. Me aguarde porque esse vídeo vai ficar muito legal. Por enquanto, eu realmente te espero a ter entendido como que as crenças podem te atrapalhar ao longo da sua vida e também espero que você tenha entendido que você precisa olhar para o dinheiro de uma forma mais positiva do que você provavelmente enxerga, mas sempre com equilíbrio. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, esse é o momento. Clica no botãozinho, se inscreve, deixa o seu like e me segue lá no Instagram.
E eu volto na próxima terça-feira com mais um vídeo de altíssima qualidade para te ajudar a organizar a sua vida financeira. Mas se você não quiser esperar até lá, você pode maratonar os outros vídeos que nós já temos postado aqui no canal, que eu tenho certeza que vão te ajudar bastante. Na terça-feira eu volto, hein? Até lá!